Você tá doido? Esse negócio de leite é um negócio que eu ouço aí há, sei lá, mais de 30 anos. Os americanos até falam em leite 2% de gordura, que tem que ser. Mas, na verdade, isso só valeria se todas as tintas fossem iguais. Elas não são todas iguais. Elas têm química diferente, fórmula diferente, tinta diferente, solvente diferente. Então, na verdade, não existe uma fórmula mágica de diluição. Isso não tem. Você pode seguir uma orientação, por exemplo, do fabricante, se ele tiver a indicação lá e estiver usando o thinner do fabricante, você pode tentar usar a indicação dele como um inicial, mas isso aí você vai aprender na prática. E aí que eu falo, se você usar sempre a mesma tinta, fica mais fácil, porque você vai aprender qual é o ponto certo e você aí não vai precisar de nada. Eu, por exemplo, quando eu diluo as minhas tintas, eu faço tudo no olho, porque só de olhar a tinta, eu mexo lá com o diluente, levanto a tinta assim na lateral de um copinho onde eu faço a mistura e adianto, nunca misture a tinta no copo do aerógrafo, não faça isso. Isso tem duas desvantagens. A primeira desvantagem é que, se der besteira, vai dar dentro do aerógrafo. E aí vai ser um problema, às vezes pode dar uma reação inesperada, e aí vai ficar com a tinta toda dura lá dentro do aerógrafo, ou ela vai ficar talhada dentro do aerógrafo, vai ser um problema para limpar. E a segunda coisa é que normalmente a pessoa mexe com alguma coisa, em geral com o pincel, e aquela parte metálica do pincel, ela acaba batendo no interior do copo e vai acabar tirando a proteção de cromo que tem ali. Não vai causar um problema sério, mas vai ficar descascado ali onde você vai ficar batendo com ferro. Então, o ideal é sempre misturar fora, você vai ver melhor como é que está a diluição da tinta, você vai ter uma visão melhor, e se tiver alguma coisa errada, você vai conseguir descobrir antes de botar no aerógrafo. Mas, no meu caso, eu boto ali, puxo ali na lateral do copinho, vejo como é que ela escorre, e pelo jeito como ela escorre, eu já sei se ela está no ponto que eu costumo usar ou não, porque eu tenho experiência, estou usando a mesma tinta, o mesmo diluente e tal. Então, assim, infelizmente, não tem uma fórmula mágica para diluir, porque cada tinta funciona de uma maneira. A pressão é a mesma coisa. Assim, a única recomendação é, se você quer fazer um preenchimento pequeno, com áreas muito pequenas, a saída do aerógrafo é um cone, né? Ela é um cone, ele é fininha na ponta do aerógrafo e vai abrindo. Então, se você precisa fazer um preenchimento numa área pequena, você vai aproximar o seu aerógrafo do objeto para que aquele cone, a base daquele cone, fique menor. E o que você precisa? À medida que você vai aproximando, esse ar que sai do aerógrafo, ele bate ali no seu objeto, você está pintando, e ele reflete. Então, se você trabalhar com uma pressão muito alta, você vai ter um volume de ar muito grande saindo, isso vai fazer um turbilhonamento, vai atrapalhar. Então, quanto mais próximo do seu objeto, menor deve ser a pressão que você vai usar, por consequência, mais diluída deve ter a tinta. Então, tinta mais diluída, pressão mais baixa. Se você tiver uma tinta menos diluída, você pode usar uma pressão mais alta. Esse, mais ou menos, é o balanço. Quer dizer, quanto mais diluída a sua tinta for, menor deve ser a pressão que você deve usar. E Augusto, durante a limpeza também, uma pressão maior ajuda a expelir mais fácil a sujeira. Ajuda a empurrar, né? Se tiver alguma coisa ali, ele ajuda a sair. Você abre totalmente o aerógrafo, até puxa a agulha para trás, né, para ficar totalmente liberada a passagem. E aí, se você tiver uma pressão maior, você vai ter uma baixa pressão maior na saída do aerógrafo, ele vai puxar com mais força. A tinta ajuda a sair alguma coisa que tiver ali no bico, ali, atrapalhando. E essa pressão também, por exemplo, dependendo do diluente, ajuda a dar uma diluída assim nas paredes do aerógrafo, onde às vezes, principalmente tinta à base de água? Não. Aí não faz diferença. Aí faz a mesma... Verdade, como é que o aerógrafo funciona? Esse ar que sai, a velocidade dele lá na pontinha do bico, lá fora do aerógrafo, ele cria uma zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão, ela suga a tinta de dentro do aerógrafo. É assim que funciona. Se eu puxar a agulha ou com a agulha também?
Não. Você puxa a agulha, né, para abrir a passagem da tinta. A tinta está passando por dentro do bico do aerógrafo. E o ar está passando por fora do bico da... Tem muita gente que confunde isso. O cara, às vezes, pensa que o aerógrafo tá entupido. Mas, na verdade, não é. Porque o ar... Por exemplo, aquela questão de bolha no copo, né? Meu aerógrafo está fazendo bolha no copo é porque o bico está entupido. Não é. Porque o ar não passa por dentro do bico. O ar passa por fora do bico. Ele passa por fora do bico. Quando chega lá na pontinha da agulha, a velocidade que ele faz ali cria uma zona de baixa pressão. E zona de baixa pressão, ela puxa as coisas para dentro dela. Né? É como se fosse um vácuo. Então, ela puxa a tinta de dentro do aerógrafo. Ela traz a tinta para fora do aerógrafo e a tinta corre. Eu tenho tudo isso explicado, com desenho, tudo lá. Mas eu lembro disso. Basicamente é isso que funciona. Então a tinta ela é puxada por essa baixa pressão, ela caminha ao longo da agulha e quando chega lá fora, na pontinha da agulha, ela mistura com ar e aí acontece um processo que chama atomização, que é a formação daquele spray de tinta que vai... Mas tudo isso é lá fora do aerógrafo. A mistura da tinta com o ar acontece fora do aerógrafo, não é dentro. O ar e a tinta só se encontram fora do aerógrafo. Augusto, então puxar a agulha para trás é só para aumentar ali a cavidade para facilitar a passagem de algum detrito minúsculo, o que né? você faz quando você puxa a agulha é permitir que mais tinta saia de dentro do aerógrafo. É como se fosse uma torneira. Quanto mais você abrir a torneira, mais tinta vai sair. Uhum. E mais uma coisa, isso que você falou, aqueles aerógrafos mais antigos, que parecia que tinha dois bicos assim, é a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Só que a diferença é que no aerógrafo mais novo, né, o ar e a tinta elas estão no mesmo eixo, né, ao longo do corpo do aerógrafo. Elas caminham no mesmo eixo. Naqueles aerógrafos que são assim, né? Isso. O que acontece? O ar está vindo aqui e a tinta... Vamos lá. O ar está vindo aqui e a tinta está vindo aqui. A zona de baixa pressão está aqui. Então, o ar sai aqui, faz uma baixa pressão aqui, ele puxa a tinta, ela sobe e sai. É exatamente o mesmo processo, só que num arranjo diferente. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. LVL Artes. Quantum 3D. Tom Colors. As madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico.